Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Peço o seu like no YouTube, peço também para você se tornar membro, se você puder. Assim você estará ajudando a impulsionar o Outro Lado da Notícia. Peço também para você curtir a página no Facebook, seguir no Instagram, seguir no Twitter. A campanha do Lula vai se afunilando aí para uma ideia que eu acho que é muito interessante e que suscita grandes reflexões, que é essa história da frente ampla. Por que tem que ter uma frente ampla? O sentido da frente ampla. Esse é um conceito histórico muito ligado aí à luta do socialismo contra as barbáries do capitalismo, né? Contra o nazifascismo. Quer dizer, a luta do trabalho contra o capital, essas questões filosóficas, históricas que eu sempre falo aqui. À medida em que se forma uma correlação de forças que permite, né, essa correlação permite a superação das bestialidades do capitalismo, isso vai fortalecendo, evidentemente, a ideia, o cerne da ideia da emancipação dos trabalhadores. É aquela história, né, sempre falada, pouco refletida, que vem a ser ditadura, né, ditadura de classe, ditadura de grupos econômicos, ditadura do poder econômico, né, e eles vão fazer exatamente o contraponto, porque a ideia é do Marx. Você tem que ter a outra ditadura, a ditadura democrática do proletariado. Hoje em dia se evita falar, né, desses termos, dessas questões, porque a ditadura ideológica do capitalismo vai deturpar, né, e vai entregar, inclusive, armas nas mãos do nazifascismo para dizer que ditadura é ditadura, né, faz assim uma abstração desses conceitos que são históricos, que são filosóficos e assim por diante. Isso aconteceu muito na época da ditadura militar aqui no Brasil, em outros lugares também, obviamente, né? Na Segunda Guerra Mundial, que é a famosa encruzilhada histórica, famosa aqui, né? Eu sempre falo disso. Encruzilhada histórica da humanidade, ali foi um ponto que concentrou dois veios históricos que vêm da formação mesmo social da história da humanidade. Tem aí, vamos dizer assim, a inflexão da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e a dicotomia capital e trabalho. Quer dizer, isso se agudizou, né, ali no processo da Segunda Guerra Mundial e representou um ponto divisor da história da humanidade, né? A derrota do nazifascismo pelas forças do comunismo, do socialismo, né? Quer dizer, isso permitiu que a humanidade desse um salto muito grande. Um salto no sentido da civilidade, da civilização, os direitos sociais, a democracia, a luta contra o domínio colonial, a emancipação dos povos, o sentido da democracia para o povo, das organizações sociais e assim por diante. E isso também demarcou claramente os campos, né? Quem é de direita, quem é de esquerda. Porque a barbárie que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né, isso se traduziu evidentemente na ideologia, esse conceito de ideologia, muito deturpado também, desgastado, poluído, né, ditadura, democracia, né, tudo isso passa exatamente por essa ideia, né, do que vem a ser, né, tudo isso. Né. O debate filosófico histórico ele é importante porque ele vai suscitar reflexões, perguntas, 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 e vai levar a gente, evidentemente, à busca do conhecimento científico. Vejam como tudo isso é importante. Então, quer dizer, trazendo tudo isso para o debate eleitoral, que num debate eleitoral, evidentemente, que isso não está presente, o debate, principalmente nos parâmetros que nós conhecemos da chamada democracia burguesa, né, ele é muito pautado pelo imediatismo, né, pelo pragmatismo, tem que ter voto, né, concretamente é isso, né, é isso que vai definir, no final das contas, as eleições, o voto, que vai lá a pessoa, né, que ela vai sendo induzida, ela vai sendo conduzida nesse tipo de democracia limitada da ditadura burguesa, né, da ditadura ideológica, ditadura de classe, a pessoa vai sendo induzida a votar assim ou assado. Em geral, as eleições são decididas assim, quer dizer, é uma democracia muito limitada, bem diferente dos regimes de democracia popular, né, onde tudo é debatido, tudo é abordado por diferentes pontos de vista, né, por conceitos filosóficos, históricos, o conhecimento científico. Por isso que uma sociedade que tem
exatamente esse perfil da ideologia socialista, ela é muito mais desenvolvida, né? Só observar aí na história, observar os países onde existe a democracia socialista, né? O poder popular, a gente vai ver essa grande diferença. Isso foi determinante, sim, no processo da Segunda Guerra Mundial, com todos os problemas que ocorreram ali naquela conjuntura. Uma conjuntura de violência, né? De bestialidade, né? No entreguerras. Vejam que no entreguerras ali teve todo o efeito das guerras. Da guerra que tinha passado, a Primeira Guerra Mundial, um morticínio, um genocídio do capitalismo, e a preparação da Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente a projeção do nazifascismo, né? Então, quer dizer, isso óbvio que está presente. A história não se repete, mas os elementos da história estão aí, são os mesmos. Consequentemente, isso vai gerando as manipulações, as mentiras. Eu falei aqui no vídeo passado, né, essas questões, por exemplo, da manipulação do que foi a Segunda Guerra Mundial, quem venceu, o que estava envolvido, quais eram os elementos que compuseram a Segunda Guerra Mundial. Repito, a maior encruzilhada da história da humanidade por concentrar todo o histórico de luta de classes que se pronunciou de maneira mais aberta na Revolução Francesa. Depois isso foi para o conceito da chamada economia política, economia clássica. A economia política, portanto, tem uma grande concentração de elementos históricos, filosóficos e assim por diante, para a gente entender sociais, para a gente entender o que tudo isso significa. Por que tem a tal da polarização que eles tanto falam, o nós contra eles e assim por diante. Isso está presente aí no editorial do jornal Estado de São Paulo, e é sempre importante a gente também ter essas referências ideológicas, né? Os conceitos de dominação ideológica. Porque esses editoriais, é sempre bom falar nisso, né? Editorial é muito importante, porque quem escreve editorial ou é o dono do jornal, ou alguém que o dono do jornal confia. Aliás, hoje em dia, a esquerda dá pouca importância para os seus editoriais, né? Os meios de comunicação aí da esquerda, poucos, não sei, não acompanho muito, poucos têm editoriais. O editorial é fundamental, marca uma posição política e ideológica, né? Evidentemente que tem que ter pessoas que sejam afinadas com a política e com a ideologia. Evidentemente também que muita gente transforma, isso que eu sempre digo aqui, né? Os meios de comunicação em poder pessoal, né? Tem essas coisas também, né? O problema da democracia, ele também está muito presente na esquerda, né? A esquerda às vezes não dá a devida atenção para essa questão da democracia. Mas voltando à questão dos editoriais, tem que ter uma marcação de posição, né, que não sirva a politicagem, que eu sei, conheço, né, que tem muito disso por aí, né? Os editoriais acabam se transformando em instrumentos de politicagens de um ou de outro, de interesse assim ou interesse assado, né? Não do interesse do que representa aquela organização política ou aquele movimento político. E lógico que a mídia burguesa trabalha isso, né? Isso é levado muito a sério, que é a partir daí que eles vão fazer toda a propagação da sua ideologia. O editorial do jornal Estado de São Paulo é uma agressão, mais uma agressão, né, que eles são muito agressivos contra o Lula, contra o PT, né, contra a esquerda, na verdade. É um anticomunismo reciclado, adaptado a esta realidade de agora, né? É o nazifascismo com outras características. E o título diz aqui, os petistas, ora vejam, estão cansados. Aí diz aqui, Lula diz que o PT está cansado de pedir desculpas a quem não sabe. Os brasileiros lesados pela corrupção e a inépcia petista que estão cansados de esperar pela contrição do PT. Aqui, aí ele diz aqui, o PT, o editorial. PT desabafou Lula da Silva, a revista britânica The Economist, está farto de pedir desculpas. Então ele não está cansado, está farto e está cansado, eles põem entre aspas. Isso é desonestidade. Se ele falou que o PT está farto, ele não disse que o PT está cansado. Está farto. Eu já cansei de falar que explicar a verdade, né? Dizer a verdade. Então fica aí a direita sempre, você tem que pedir desculpa. Desculpa é rendição. Eles querem que o PT se renda à ditadura deles. Que o PT deixa de ser PT de esquerda, que os comunistas deixam de ser comunistas, que o povo deixe de lutar pelos seus ideais e que se rendam à dominação do nazifascismo. É isso. Aqui, daqui para frente, não vou nem ler, porque é uma coisa tão asquerosa, tão nojenta, né? Evidentemente que isso está presente
numa questão aí também de nominação, às vezes pouco, vamos dizer assim, trabalhada pela esquerda, em geral, todo o espectro da esquerda, né, que é a questão da economia política. Tem aqui, por exemplo, a matéria do Globo dizendo que os bancos centrais, o título já chamativo nesse sentido, ó, combate à inflação impõe desafios a bancos centrais no mundo todo. No mundo todo. Vejam, que eles põem aí, é exatamente o que eu falei no vídeo passado. A pretensão totalitária de ser total, né, uma pretensão ao ser um governo mundial. Quando se fala de bancos centrais, de inflação, essas coisas todas, está se falando das oligarquias de Wall Street. Comentei também no vídeo antepassado sobre o editorial do Globo falando que está realmente envolvido na guerra, entre aspas, da Ucrânia. Quer dizer, a Rússia vai lá fazer uma operação militar, porque a ditadura de Wall Street, com seu braço armado, que é a OTAN, né, botando armas para tudo quanto é lado ali, né, cercando a Rússia com o objetivo de chegar na China, a Rússia faz uma operação militar e eles dizem que foi invasão. Quer dizer, a OTAN não invadiu? Então a invasão é ideológica, vejam. Né? E à medida em que a invasão ideológica chega, eles vão fazendo, evidentemente, montando o aparato de guerra. Essa é a lógica das bestialidades que eu comento sempre aqui, dos morticínios e genocídios do capitalismo. Quer dizer, aí quando tem uma resposta, eles vão dizer, foi agredido, foi invadido. Né? Aconteceu exatamente assim na Segunda Guerra Mundial com a União Soviética. Então, portanto, as coisas se ligam nas bestialidades do editorial do jornal Estado de São Paulo com essa matéria aqui do jornal o Globo dos bancos centrais, que eles vão aumentar juros, o Banco Central dos Estados Unidos, o Brasil deve aumentar também. O Banco Central da Europa, a Europa vai mergulhando também numa crise, né, de bestialidade, é isso, né, de barbárie, porque o estado de bem-estar social vai sendo corroído à medida em que o Banco Central puxa as taxas de juros, porque isso atende às oligarquias financeiras de Wall Street e vai destruindo o estado de bem-estar social. Naturalmente vão surgindo as forças de extrema-direita, né? Os valentões, a violência, a instituição de grupos corrompidos, né, que vai trabalhando exatamente a ideologia da direita pela extrema-direita, as seitas fundamentalistas, os grupos midiáticos, o poder econômico concentrado numa determinada missão, tarefa das forças de extrema-direita. Portanto, não tem essa divisão ideológica entre a direita e a extrema-direita. É um espectro que vai se formando e, consequentemente, esse espectro vai se movimentando, né, daqui para lá, de lá para cá. Tem muita discussão aí. O governo Lula vai ser de direita, de centro-esquerda, não sei. Né, essas discussões que exatamente não entram no mérito da questão e, consequentemente, as pessoas se perdem no raciocínio. O espectro político ele é absolutamente submetido a uma realidade concreta. Isso que eu sempre falo aqui, partir do concreto para o abstrato, para a gente não se perder no raciocínio, não se perder na análise. É evidente que eles estão aqui tentando... Né, primeiro, o Estadão pratica esse crime, isso é crime. A Justiça Eleitoral deveria olhar isso, sabe? É evidente que eles vão sair gritando, é a liberdade de imprensa, né, está cerceando a liberdade de expressão, não sei mais o que, como fazem as seitas do nazifascismo, os satânicos das igrejas bolsonaristas. É uma coisa satânica, diabólica, né? E aí eles vão lá, vão corromper, né, vão deturpar, vão manchar, emporcalhar a liberdade religiosa. Aí quando se critica, vocês estão aí, isso não é religião não, viu? Isso é coisa do diabo. Aí eles vão dizer, não, e a liberdade religiosa? Eles são contra. Na Nicarágua. O Bolsonaro falou lá na ONU, inclusive, isso, né? Que estão sendo perseguidos, os católicos, não sei mais o que. Quer dizer, eles vão emporcalhar a religião para fazer nazifascismo. Depois, quando eles são alcançados pelo braço da lei, da civilização, eles vão dizer que a liberdade religiosa está sendo atacada. O nazifascismo é mestre em fazer isso. Consequentemente, o espectro da direita vai também se utilizar disso para organizar o seu sistema de ditadura ideológica. Eu já comentei aqui em outras ocasiões, por exemplo, o caso da Coreia. Quantas igrejas fundamentalistas ali de direita tem na Coreia para fazer propaganda anticomunista, para dizer que vão levar lá a salvação e coisa do tipo, né? Fazem também isso com a China, fizeram na União Soviética, no leste europeu, em Cuba, né? Cuba que... trabalhou isso de maneira... Tem a Constituição cubana, eu sempre digo, tem aí na internet, como está dito isso na Constituição cubana, a questão da liberdade religiosa é sagrada.
né? Ninguém pode ir lá emporcalhar a liberdade de religião, como eles fazem, estão fazendo aqui no Brasil com o bolsonarismo, com o lavajatismo. Fazem assim com a mídia, né? Ou seja, é a constituição de grupos corrompidos para fazer a propaganda ideológica, a dominação política. Tem essa discussão aí muito presente também dos liberais. Aliás, eu assisti um debate entre a extrema-direita, né? Porque essa Soraya, por exemplo, é uma espécie assim de dissidência do nazifascismo bolsonarista, lavajatismo, a discussão sobre o que é ser liberal. Então basta você, o liberal vem do conceito de liberdade, basta você privatizar tudo, tirar o Estado da economia, no linguajar deles, né? Tira o Estado, entrega tudo nas mãos dos grupos corrompidos, privados, que você é liberal. Não tem nada a ver com o liberalismo do Adam Smith, David Ricardo, que eu sempre comento aqui. Então vejam que eles vão transformando, né, tudo que é do interesse da ditadura ideológica em instrumento político. E vão dar armas, inclusive, para a extrema-direita, para o nazifascismo. Que o bolsonarismo, por exemplo, não faz uma política econômica diferente dos outros ditos liberais. Que, por sua vez, como disse o editorial do Globo, aqui no caso da guerra da Ucrânia, vai justificar guerras, morticínios, genocídios em nome do tal ideal liberal. Então a Rússia está invadindo a Ucrânia, não para atacar a Ucrânia, mas para atacar as democracias liberais, ou o liberalismo, diz o Globo, né? Que é exatamente o que eles estão fazendo aí nessa questão que eu acabei de mencionar aqui dos bancos centrais elevando os juros, a ditadura dos bancos centrais, que vão trabalhar exatamente no sentido de direcionar a economia mundial para os interesses das oligarquias do Wall Street. A arma do Lula contra tudo isso, é evidentemente que é o seu perfil de esquerda. Quer dizer, se ele sair desse diapasão, podemos dizer assim, dessa referência, ele está deixando de ser esquerda. Então, é um problema que se apresenta. Ser amplo não significa que você vai deixar, né, de aplicar alguns princípios básicos de soberania, direitos sociais, direitos do povo, inclusão social, democracia, né, que é o grande dilema que se apresenta. Fazer alianças, ampliar tudo mais, não significa abrir mão desses princípios. Esta é a arma do Lula. O Lula, ao fazer isso, ele está, consequentemente, se afastando da ditadura dos liberais armados, da OTAN, das bestialidades nazifascistas que vão também se acoplando a tudo isso e navegando nessa onda, né, que chega a essas bestialidades de ladroagem, da vagabundagem bolsonarista que a gente viu aí, do lavajatismo também. Né? Então, portanto, o Lula tem essa arma que é exatamente trazer as ideias do povo, as demandas do povo para o seu governo, né? Ter a habilidade de fazer a junção de tudo isso. Né? Lógico, evidentemente que também a história mostra, que eu falei aqui, né, a tal da frente única, frente ampla, a história mostra que é preciso fazer exatamente essa amplitude para neutralizar as bestialidades dos inimigos do povo, dos parasitas. Nesse caso concreto, nós estamos diante de uma grande barreira, que é exatamente a ditadura de Wall Street, que se manifesta em bestialidades como esse editorial do jornal O Estado de São Paulo, esse outro do jornal o Globo, que eu falei aqui sobre a guerra na Ucrânia, e, sobretudo, o que representa essa política econômica que se espalha como ditadura mundial. A ditadura aqui dos bancos centrais aqui no Brasil, essa catástrofe que é o Banco Central Independente, com os seus subprodutos, lei de responsabilidade fiscal, emenda do teto dos gastos e a consequência, bolsonarismo e a desgraça, a tragédia social que o país vive, que não tem assim não tem diferenças grandes, né? Pode ter assim em dimensão, em escala, mas na essência não tem diferenças grandes do que se vive nas periferias dos Estados Unidos, né, na Europa, no leste europeu, na Ásia, né? Quer dizer, as consequências dessa ditadura econômica, política e ideológica. E a resposta vem exatamente pela pujança, né, da China, né, do Vietnã, das democracias que emergem, né, exatamente fazendo a inclusão social em todos os sentidos, político, social e econômico, né, como é o caso, nós temos o exemplo de Cuba, sim, é um exemplo nesse sentido. E aqui na América Latina, os governos, né, a luta do povo que vai se transformando em períodos de governos democráticos e progressistas. A vitória do Lula, portanto, tem essa dimensão mundial. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.